Muito bem, pessoal. Hoje a gente começa a falar aqui sobre processos de eletrização. E o que é processo de eletrização? Basicamente são métodos nos quais a gente consegue eletrizar os corpos. E o que é eletrizar? É causar um desequilíbrio no número de prótons e elétrons. E o que isso faz? Isso faz com que a gente perceba forças de atração e repulsão, dependendo do cenário, as famosas forças elétricas. Então, depois da vinheta, a gente vai começar a discutir a eletrização por atrito. Muito bem, então vamos aqui falar um pouquinho sobre a eletrização por atrito, que é um processo bem simples. Só que antes de eu entrar nos conceitos mesmo, eu quero falar um pouquinho sobre condutores isolantes, que a gente não falou no primeiro vídeo. Então, só trazendo a ideia inicial, olha, o que é um material isolante? O material isolante basicamente é aquele que atrapalha a passagem de cargas. As cargas no material isolante não tem muita mobilidade, então fica muito difícil você criar uma corrente elétrica, por exemplo, ali um fluxo de cargas ali dentro. E até quando você eletriza um material isolante, você causa um desequilíbrio de cargas, essa carga vai permanecer na região onde ocorreu o processo. Então, se você, por exemplo, pegou uma caneta dessa, ela é de material isolante, se você eletrizar nessa ponta aqui, a carga vai ficar nessa ponta, tá? Porque no material isolante as cargas não têm muita mobilidade. Quer dizer que é impossível ter uma corrente elétrica, um movimento de cargas no material isolante? Não, não é impossível, mas você vai precisar de uma tensão bem alta. Como, por exemplo, o que acontece quando cai um raio. O ar é um bom isolante, mas aí a tensão é tão grande que nem o ar aguenta e termina tendo uma passagem de cargas. Quando você tem material condutor, já é um pouquinho diferente. Os metais, no geral, são bons condutores, porque eles têm elétrons livres, é mais fácil eles perderem os elétrons que têm do que ganharem no compartilhamento, enfim. É aquela história da regra do octeto e tal. Mas, em resumo, os materiais condutores, eles terminam tendo uma mobilidade maior nas suas cargas, e isso vai fazer com que elas se movimentem bastante, né? E quando você eletriza um material condutor, o que você vai perceber? Diferente do isolante, que a carga ficava lá presinha lá na região onde tinha ocorrido o contato, né, onde tinha ocorrido a eletrização, aqui não. No condutor, automaticamente as cargas vão se distribuir na superfície externa do material. Então, se, por exemplo, essa minha caneta fosse de um material condutor e eu eletrizasse essa ponta, essa carga ia se espalhar pela superfície toda do material, tá bom? Então, essa é a ideia. Lembrando que a eletrização está relacionada com a questão de ceder ou retirar elétrons. Ninguém mexe com próton, pelo amor de Deus, tá? Senão você cria uma bomba atômica. Então, olha só, deixa eu falar aqui sobre a eletrização por atrito. Gente, eletrização por atrito é relativamente simples. Você vai pegar dois materiais diferentes, não pode ser material igual, senão você eletrizava a sua mão quando atritava assim num dia frio. Não funciona, né? Senão você ia puxar, uma ia ficar positiva, outra negativa, e ia grudar a mão. Não existe isso. Tem que ser materiais diferentes. Então você pega o vidro e a seda, o plástico e a lã, tá? Tem que atritar materiais diferentes para você perceber esse resultado. Porque o que vai acontecer? Vai ficar meio que um jogo de um tentando roubar elétron do outro, só que um vai ter mais habilidade. E aí o que acontece? Um termina cedendo elétron para o outro, ou se você preferir, um rouba elétrons do outro, né? Com atrito. E aí o que acontece? Quem cedeu elétron fica positivo, quem ganhou elétron fica negativo. E depois do processo, os corpos vão adquirir cargas opostas, porque um perdeu e outro ganhou elétrons, só que elas vão ter o mesmo módulo, porque o mesmo tanto que está faltando para um é o que tem a mais no outro. Lembra da quantização? Prótons e elétrons têm o mesmo valor de carga, então o mesmo tanto que um perdeu, o outro ganhou, então sinal de que em módulo os valores das cargas vão ser o mesmo, né? Então, o que vai ter de excesso de próton de um lado vai corresponder ao que tiver de excesso de elétron do outro. Isso vai fazer com que em módulo se iguale, certo? E só um detalhe, esse processo de eletrização ele é mais eficiente em materiais isolantes, justamente por aquele ponto que eu citei no início. Quando você eletriza aqui, a carga fica presa nessa região, porque senão ela espalha, fica mais fácil escoar. Tá? Nesse processo de eletrização por atrito fica mais fácil de descarregar o material, certo? Então, em resumo, eletrização por atrito é isso. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou para dois simuladores para mostrar para vocês como é que é isso na prática, tá? Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links dos simuladores, né? Por favor, não me processem, estou só usando com fins didáticos. Muito bem, então eu vou mostrar agora para vocês os simuladores. Primeiro simulador que eu vou mostrar para vocês é um processo simples de eletrização por atrito. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um balão, material isolante, né?
e vou atritá-lo com um casaco de lã. Eu quero que você note que todo mundo aqui está neutro, tá? Então, o casaco de lã, o suéter, como você queira chamar, o balão, a parede, todo mundo está neutro. E aqui tem um erro muito comum, que a galera diz assim, ah, mas um corpo neutro é um corpo que não tem cargas? Falso. O corpo neutro tem carga, mas está empatado, próton e elétron. É só isso, gente. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse balãozinho e vou atritar com o casaco. Quando eu atrito dois materiais diferentes, o que acontece? Um rouba cargas do outro. Né? No caso, o balão está roubando elétrons do casaco. Resultado, o casaco agora é positivo e o balão negativo. Se eu deixar um pertinho do outro, ó, eles vão se atrair. Eu vou soltar. Soltei, eles se atraem. Vou puxar de novo. Soltei, eles se atraem. Queria que você notasse que, como se trata de um material isolante, as cargas vão ficar presas ali, né? As cargas negativas elas não vão se distribuir pelo balão todo, vão ficar presas nessa região. E se eu aproximar da parede, ainda vai rolar um outro processo, depois eu trago de novo esse simulador para mostrar para vocês. É o que a gente chama de indução. Mas eu deixo para falar daqui 2 vídeos, que eu ainda vou falar sobre a eletrização por contato. Eu tenho mais um simulador para mostrar para vocês, que é o do John Travoltagem, tá? Que é esse que vocês estão vendo aí. Esse aqui mostra como é que você toma aqueles choques chatos que a gente toma no dia a dia. Então, olha só que curioso, o que ele vai fazer? Ó. Ele vai pegar aqui e vai chacoalhar um pouquinho os pés, ó, passar os pés no carpete, está aplicando os pés no carpete, a 32 materiais diferentes, então o que acontece? Eletrização, o carpete vai ficar positivo, ele fica negativo. E aí, como calçado, normalmente a gente está com calçado isolante, essas cargas não escoam com muita facilidade. E aí você vai andando, vai lá passeando, conversando com as pessoas e tal, e aí você vai pegar na maçaneta. Aí o que acontece? As cargas aí você toma um choque. Tá? Então é isso que ocasiona aqueles pequenos choques que a gente toma, principalmente se o clima estiver seco. Certo? O ambiente seco favorece muito esses choques, que a umidade do ar, né, o vapor de água que você tem no ar, termina ajudando a dar uma amenizada nessas cargas elétricas em excesso, justamente pelo fato da água ser uma molécula polar. É justamente por isso que quando você acorda de manhã, você acorda com o cabelo armado, né? Por quê? Porque você fica a noite toda lá, né? Se atritando com o travesseiro e cabelo, travesseiro, materiais diferentes, atritando um roubo elétrico do outro, eletrização. Aí quando você acorda, tendo a repulsão de tudo, né? Da sua alma, inclusive. Aí quando você vai molhar o cabelo. Quando você molha o cabelo, a água dá aquela atenuada nas cargas, né? Dá uma amenizada, dá uma neutralizada no efeito. E aí você termina conseguindo pentear o cabelo, diminuir volume, né? Entre outras coisas. Mas um dos pontos que a água ajuda é justamente nessa parte elétrica, tá? Então, esses fenômenos são mais perceptíveis em dias secos. Bom, terminei os simuladores. Vou voltar para a lousa agora. E a gente vai finalizar com uma questão, tá? Uma questão bem simples do Instituto Federal de São Paulo, que diz assim, ó. A tabela a seguir mostra a série triboelétrica. Gente, série triboelétrica é uma tabela só para você saber quem fica positivo e quem fica negativo. Que a gente já disse, um fica positivo, outro negativo. Aí você pensa, mas quem? Como eu vou saber? Bom, não é obrigado a saber, tá? Então você tem que saber usar uma tabela dessa. Veja só. Queria que você notasse que apontando para cima está o positivo e apontando para baixo está o negativo. O que significa isso? Se você atritar dois materiais dessa tabela, quem tiver mais alto é positivo, quem tiver mais baixo é negativo. Por exemplo, se você pegar cabelo humano e atritar com a lã, o cabelo está mais alto, então ele fica positivo e a lã fica negativa. Mas se por um acaso você pegar o cabelo e atritar com pele de coelho, dessa vez a pele de coelho vai estar mais alta. Então ela fica positiva e o cabelo fica negativo, tá bom? Então é só para você comparar de 2 em 2. Quem tiver mais alto, mais em cima na tabela fica positivo, quem tiver mais embaixo fica negativo. É para isso que serve uma série triboelétrica. Então vamos lá. Por meio dessa série, é possível determinar a carga elétrica adquirida por cada material quando são atritados entre si. O isopor, ao ser atritado com a lã, fica carregado negativamente. O vidro, ao ser atritado com a seda, ficará como? Então vamos só localizar isopor e lã. O isopor está aqui embaixo, a lã está aqui. Realmente, como o isopor está mais embaixo, ele fica negativo. Mas o vidro e a seda? Gente, o vidro está aqui, a seda está aqui embaixo. Então, como o vidro está mais alto, o vidro é positivo, a seda fica negativo. Só isso, ó. Então vamos lá. O vidro, ao ser atritado com a seda, ficará carregado como? O vidro, positivo, né? Então, positivamente. Você já cancela o item C, o item D. Com carga nula, nem pensar.
pois é impossível o vidro ser eletrizado, só se for na sua cabeça, porque pode sim. Então é positivamente. Ele ganhou prótons ou perdeu elétrons? Se você marcar o item A, você leva um murro, tá? Ninguém mexe com os prótons, já falei isso. Você só mexe com os elétrons. Certo? Por quê? Porque os prótons estão dentro do núcleo do átomo. No núcleo do átomo nós temos uma interação chamada interação forte, que é a força nuclear. Ela é tão intensa que não só impede que as repulsões prevaleçam, como também faz com que seja muito difícil mexer com os prótons. Então ninguém mexe com prótons, a gente só mexe com elétrons. Eletrizou positivamente? É porque você arrancou o próton do cara. Beleza? Então pronto, meu povo. Terminamos a questão e terminamos esse vídeo. No próximo vídeo a gente vai falar sobre outro processo de eletrização chamado eletrização por contato. Até lá!